para mim, o ajuste que a seleção precisa fazer é no meio de campo. Ele já inverteu a cabeça do triângulo. Então, como é que os outros treinadores vinham jogando? 2 volantes e um meia de ligação com 3 atacantes. Hoje o Brasil pode jogar exposto assim? Hoje a gente tem condições de enfrentar qualquer seleção fora de casa de peito aberto? Para mim, não. Olha o que aconteceu com a Argentina. Então, ele já inverteu. O que ele está fazendo? Um volante, que é o Casemiro, que voltou a jogar bem e é um líder. Não é só o ganho técnico, é o ganho emocional, de chegar e cobrar o cara no vestiário, de mandar um atacante fechar um lado e acompanhar um lateral. E 2 meias de ligação. Então você joga um pouco mais protegido. Você não tem 3 e mais um meia chegando 4 atacantes. Você vai ter 3 caras lá para ganhar o jogo, mas 3 caras de trabalho aqui, de suor no meio de campo. Então são algumas escolhas que eu gosto muito. Se vai dar certo ou não, aí é do jogo. Aí entra o momento do atleta, uma expulsão, um cartão, uma lesão. Aí é durante aqueles 90 minutos. Mas as ideias do Ancelotti, pelo menos nesse início de trabalho, vão muito de encontro daquilo que eu vinha assistindo da seleção brasileira. E eu acho que é um avanço em relação àquilo que vinha sendo feito. E é o que ele viveu no Real Madrid, né? Muito talento na frente, que ele precisava organizar defensivamente. E teve muitas lesões durante muito tempo. E, cara, como é que ele resolveu isso? Com 3 caras no meio de campo, que puxando o quarto jogador para ser o cara de ligação, que era o Bellingham. Que por mais que a gente achava o Valverde, claro, fazendo aquele trabalho, o Rodrigo também, mas você vê que ele tem essa ideia que é ajuste. Vocês gostaram dos moleques? Assim, as primeiras convocações, né? Alexandro e Andrei, porque assim, eu achei muito bom essa mexida, eu acho necessário. É importante a gente ter um respiro, algo novo no Brasil, ele é necessário para não só para a imagem que passa, mas parece que internamente, por isso que precisa de uma... Opa, ninguém tá cativo aqui. Todo mundo tem uma dúvida, né? E eu acho que é bom ele trazer isso também para gerar essa dúvida, essa insatisfação de todo mundo saindo da zona de conforto, sabe? Perfeito, também acho. Eu gostei muito. Gostei do Léo Ortiz, que acho que está jogando muito aqui no Brasil, do Estevão, que está jogando muito, e outros jogadores que foram convocados. A volta do Antony, que acabou jogando muito depois que chegou no Betis da Espanha e não vinha bem no United. Então, assim, tem alguns movimentos... Cara, e aí é legal falar, e isso já foi noticiado, então eu posso falar, porque a gente busca informação, a gente conversa com algumas pessoas próximas do Ancelotti, a relação muito boa com o Juan, com o Rodrigo Caetano, que hoje dirigem a seleção brasileira, e muita gente acha que o trabalho começa agora. Esse papo do Ancelotti começou lá atrás. Faz 2 meses que o Ancelotti, mesmo dirigindo o Real Madrid, está estudando o Brasil. Está acompanhando o jogador, está usando a rede de informação dele para trocar informação, para buscar alternativas. Então, quando você pega o Alex, né, que agora quer ser chamado de Alex, o zagueiro que está lá na França, que você pega o Andrei, que fez um grande campeonato pelo Strasbourg. 10 gols do Strasbourg. Jogando muito, jogando muito. Jogador do Chelsea que foi emprestado para lá, você está oxigenando o elenco. Você está falando assim, ó, o que a gente estava fazendo não funcionou, vamos buscar alternativas. E eu acho que essa é a obrigação de qualquer treinador. A galera tava falando que, porra, mas o Alexandro, né? Como assim? Aí os próprios pessoal da seleção apuraram e falaram que o Alexandro acabou com o jogo contra o Real Madrid Lille, que ele jogou pra caramba, marcou pra caramba, e o Ancelotti já tinha chamado a atenção do Ancelotti lá na época do Real Madrid. Você fala, caramba. Então tudo foi casando, nada é por acaso mesmo. E você não pode desistir de jogador. É uma primeira lista. E é claro que para os próximos compromissos essa lista vai ter alguma alteração. Por que eu estou falando isso? Tem um zagueiro que foi muito mal contra a Argentina, mas todo mundo foi mal contra a Argentina e que vive um grande momento na Europa e muito provavelmente vai ter uma transferência para um grande time. E aí a gente vai falar, então agora porque foi para um outro grande time ele voltou. Não, eu só não acho que a gente possa desistir do Murilo. O Murilo é muito bom jogador. O Murilo que era do Corinthians, está no Nottingham Forest, tem proposta do Chelsea, tem proposta de grandes clubes da Europa. Muito provavelmente vai sair do Nottingham. Até porque estão chegando os jogadores do Botafogo, então vai ter uma reciclada ali no elenco. Mas, assim, a gente tem boas alternativas. E é a obrigação do treinador analisar todas elas e fazer as suas escolhas. Não, Fora que é Gabriel Magalhães, né? Que nem foi nessa lista que uma estava parada que eu tô gostando é que o Ancelotti, ele tá gostando do Brasil, né? Ele tá se sentindo em casa. Eu vi a entrevista dele falando... Não tem como não gostar do Brasil, né? Pergunta para os portugueses que vieram para cá se eles gostaram da caipirinha, do churrasco e da mulherada. Não tem... anfitriões melhor do que nós, né? Se tem alguém que sabe receber bem as pessoas e bem, de uma maneira acalorada, somos nós brasileiros. E eu achei muito legal ele falando, não, já tô preparando a música que eu vou cantar no trote da seleção. Gente, o cara realmente
é nós, o cara é o Brasil. E uma parada que eu tinha um pouco esse estigma do técnico estrangeiro e tal, mas em poucos dias ele já me ganhou com um coração que já é metade brasileiro já dele. Não, o cara já aceitou muito o Brasil aceitou muito ele, né? E uma experiência absurda que ele tem. Eu acho que ele vai conseguir saber mesclar muito bem essas ideias do futebol brasileiro com o futebol europeu, porque eu acho que é isso, é muito um teste. Ele vai estar, muito provavelmente ainda, né, escolhendo jogadores com quem ele já viu e quem ele já tem experiência, né? Então, realmente, o que você falou, o Alex, do Lille, né? Então, jogou contra o Lille e o cara acabou com o jogo. O Antony, ele já teve jogo contra o Real Betis. E o Antony, nessa temporada, no Real Betis, ele se reencontrou de uma forma que ele, talvez ele esteja no prime Antony, né? Então isso é algo interessante da gente analisar. Eu acho que essa primeira convocação, essa primeira titularidade que, né, vai ser nesse jogo contra o Equador, eu acho que vai mudar muita coisa do jogo do Equador para o jogo do Paraguai, porque ele vai estar testando muita coisa e ele tem muito pouco tempo para testar. Então, acho que nesse momento, ele vai apostar muito na experiência, vai ter um Casemiro, vai ter, às vezes, um Alexandro na lateral, vai ter um Danilo, às vezes, que pode estar jogando como zagueiro ou como lateral também, porque, ele, exatamente por ele ser italiano, acompanhou muito tempo, ele acompanha muito o futebol italiano, então ele sabe muito bem quem são os jogadores que estão jogando bem lá, como é que eles jogavam. Então ele sabia muito bem que, por exemplo, o Danilo jogava muito como zagueiro na Juventus, né? Então, às vezes, ele pode estar testando essa opção, esse jogador mais híbrido, né? Que pode jogar tanto na lateral como o zagueiro também. Então, são jogadores que ele vai apostar muito na experiência. Acredito que, nesse primeiro momento, vai ser isso, mas depois, eu acho que é muito o que o Caio falou. Vai ter muita questão da juventude. Estou muito louco para ver o Estevão jogando. Estou muito louco para ver o Andrei Santos jogando. Então, são jogadores que eu acho que podem fazer realmente a diferença e dar um ar novo para a seleção. Essa respirada, esse oxigênio que a gente estava precisando.